Bem, gente, então vamos lá para esse tour aqui nesse projeto de caderno que eu fiz com folha 4. Eu peguei uma folha 4 assim, ó, e aí juntei todas e fingi um caderno, grampeei aqui porque meu caderno ainda não chegou. Ele tá pra chegar aí no final do mês. Comprei pela Shopee, inclusive. Eu aprendi a usar a Shopee só pra comprar um caderno lá, porque ir numa loja física e comprar um caderno desses é uma fortuna, não sai menos de R$100. Não tava a fim de gastar muito dinheiro, então fui na Shopee e encontrei um caderno top que na capa tem uma lua, assim, ele é muito bonito. Ele é A5, então ele é um pouco maior que esse aqui. Eu não sei o tamanho na real, né? Mas ele é maior que esse aqui. Então assim, eu usei isso aqui para poder planejar. Primeiro, eu tinha feito um outro caderno desse. E aí eu fui colando post-its assim, ó. Eu fiz isso aqui, esse foi o primeiro projeto, primeiro protótipo do caderno. Fingi aqui um caderno e aí eu fui colocando os post-its assim, aqui em cada página de acordo com o que eu tinha pensado para cada página, para eu conseguir ter uma noção assim melhor, né? Para eu conseguir visualizar onde que eu queria cada coisa, porque eu fiquei assistindo vários vídeos de reading journal em inglês e em português, diário de leitura e tanto de ideia, porque antes de criar qualquer coisa, eu gosto de me alimentar de referências, né? De ficar vendo, porque assim eu consigo ir tendo ideias a partir da ideia de outras pessoas. E aí eu fui fazendo isso aqui, eu fui colando esses post-its de acordo com o que eu pensei em cada página para ter uma noção da sequência. Isso aqui eu já tinha, foi depois. Aí eu fui colando aqui. Isso aqui são os post-its que eu coloquei fora depois que eu tive ideias lá. Depois de ter feito isso aqui, eu tive mais ideias e coloquei em post-its assim soltos, e aí eu fui fazendo aqui mais simples, foi só para realmente ter uma primeira noção. Aí depois eu peguei um post-it assim e escrevi aqui mesmo. E aí depois eu peguei esse aqui, eu vi que lá ficou menos páginas naquele protótipo, faltou página, eu coloquei mais páginas aqui para caber tudo que eu tinha pensado. Eu não sei se no meu caderno que eu fizer, o oficial, eu vou colocar o tanto de coisa que eu coloquei aqui. Pode ser que eu desista de algumas coisas que eu coloquei aqui, ou pode ser que eu acrescente coisas também, porque eu tive muitas ideias, gostei de muitas coisas e eu queria fazer muitas coisas. Eu sei que isso é perigoso e arriscado, porque pode ser que isso me desanime, pode ser que isso depois faça com que eu, por ter muita coisa para preencher aqui dentro, fique cansada e procrastine, etc. Mas eu sou uma pessoa empolgada, cara, e eu tô muito empolgada com isso. Isso tá me dando muita alegria, me trazendo muita dopamina, e eu vou simplesmente embarcar nesse hobby aqui e pular de cabeça, mergulhar mesmo nisso aqui. E vou me permitir ser intensa, cara, de verdade, porque eu tô me divertindo muito fazendo isso. Mas enfim, vamos começar o tour aqui pelo meu planejamento. Esse caderno aqui é um protótipo do caderno oficial que eu fiz para poder planejar, para ver, para visualizar, para ver se eu ia gostar, porque daí no oficial, se eu não gostar nesse aqui, né, visualizando, eu posso mudar depois no oficial e tudo certo. Inclusive a sequência das páginas já teve algumas coisas aqui que eu vi que eu vou querer mudar, e aí vamos lá então, vou mostrar para vocês tudinho. Primeira página. Bem, aqui eu vou fazer tipo uma artezinha assim, reading journal, coisa simples. Esse diário pertence a Risa, sei lá, um desenho, uma colagem, não sei ainda. Aqui eu achei bonitinha essa... Eu fiz lá no Pinterest, né, uma pasta com várias ideias, e aí eu tô também a louca do Pinterest, vendo tudo de referência que eu puder. E aí eu vi um desenho bonitinho, assim, de duas árvores e uma menininha sentada. E aí eu tive a ideia de colocar aqui nessa página uma citação favorita do ano anterior. Então essa aqui é uma citação favorita de 2024. Eu coloquei aqui para uma introdução, né? Aqui nessa próxima página é o ano 2025, e é isso aqui eu fiz para testar, porque eu queria testar impressão. Eu tenho impressora aqui em casa, e aí eu fui lá no Canva, fiz uma página com várias imagens dessa, imprimi, ficou bem grande, então na próxima impressão eu já vou imprimir bem menor essas figuras, ficou gigante, porque eu queria fazer tipo o número assim, e dentro do número colocar essas imagens. Foi uma ideia que eu vi também num vídeo de uma gringa que eu achei muito legal. Aí na próxima página aqui vai ficar o Rating System, que eu coloquei em inglês porque eu ainda não achei um nome melhor para português. Eu vi essa ideia num vídeo de uma gringa, mas é basicamente o sistema de classificação, só que eu não gosto desse nome. Pode ser que eu deixe esse nome depois, mas enfim, vou pensar no nome melhor. Por enquanto tá isso aí. Aí aqui eu vou colocar as etiquetas, porque isso aqui vai definir da forma como eu vou usar no caderno inteiro, né? Então tudo que tiver a ver com esses meses eu vou pintar nessas cores. E aqui ficou faltando porque eu não tenho
Eu tenho que comprar outro marca-página de outras cores, porque eu só tenho esses aqui, são todos que eu tenho. E aí eu tenho que comprar pra novembro e dezembro. E eu também não sei se eu vou usar essas cores, eu só coloquei aqui pra eu visualizar, pra eu ter uma ideia. E aí, cada mês vai ter uma cor, porque eu vou usar isso depois em outras páginas, esse sisteminha de cores. E aí aqui vai ser as estrelas, pra só uma questão de organização mesmo, da classificação por estrelas, o que significa cada estrela. Então, essa estrela aqui com coração vai ser livros que eu favoritei. Essas 5 estrelas, livros que eu amei. 4 estrelas, livros que eu gostei. 3 estrelas, não gostei. 2, detestei. E 1, me arrependi de ter lido. Que é uma coisa que nunca aconteceu, inclusive, tá? Nunca dei uma estrela pra um livro. Mesmo livros que eu achei ruins, assim, que eu não gostei. Mas é difícil me arrepender de alguma coisa, assim. Eu sempre gosto de pensar que, sei lá, mano, é válido, né? A experiência é válida ali, independente. Então, muito difícil eu usar uma estrela só, mas vai que acontece, né? Nunca se sabe. E aí, aqui nessa página, é a página Lendo Todo Dia, que é tipo um tracker pra eu poder ver os dias que eu li, né? Os dias que eu não li, de todos os meses. Então, aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, todos os meses. E aqui, de 1 a 31, e aí assim, cada mês aqui eu vou marcar com a cor do mês. Então aqui janeiro é cinza, eu vou marcar cinza, fevereiro verde, vou marcar verde e assim por diante. E aqui nessas figurinhas eu achei fofinho fazer isso, que eu vou usar essas imagens aqui de um ponto, um asterisco e uma lua. E vai significar o ponto que eu li menos de 10 páginas naquele dia, o asterisco que eu li 10 páginas e a lua que eu li mais de 10 páginas. Então, eu definido assim que eu achei bem prático e simples para saber quantas páginas eu li no dia, mais ou menos. Aí na próxima página, aqui vai ser a meta de leitura para 2025. Eu coloquei 50, mas não sei se eu vou deixar essa meta não, viu? Porque assim, esse ano minha meta foi 45, ano passado eu li 35 e no ano retrasado eu tinha lido 52, foi o máximo que eu li até agora no ano. E no outro ano eu tinha lido 22, mas também foi porque eu comecei a partir do meio do ano a ler, né? Foi em 2021 que eu comecei a ler e eu comecei a partir do meio do ano, 2024. A minha meta é 45, mas eu não vou chegar, porque até agora eu acho que eu tô no livro 20 alguma coisa. Mas de 35 não vai passar isso pra esse ano, cara. Muito difícil. Então, assim, eu não sei se eu vou manter essa meta aqui, 50 é muito. E eu tô estudando, fazendo faculdade agora e trabalho e tal, então eu só coloquei aqui só pra visualizar como é que ficaria. Claro que a página lá vai ser maior, então não vai ficar tão apertada, eu também vou fazer quadrados menores, porque aqui ficou muito grande, né, tipo, muito rente na página. Mas eu tô testando, então esse caderno aqui vai estar todo bagunçado e feio, vai ficar bem mais bonitinho que isso. Eu fiz só um rabisco, isso aqui é um caderno de rabisco, foi só pra eu ter uma mínima ideia das coisas que eu vou querer colocar no caderno. Mas depois eu vou deixar tudo bem mais bonitinho. Aí, aqui, de acordo com o eu for lendo, né, os livros eu vou marcando com as cores do mês, onde eu li, né? Então, tipo, se eu li 5 em janeiro, eu vou marcar esses 5 primeiros de cinza, e aí por diante, né? Fevereiro verde, nananã, pra eu ter uma ideia de onde que eu li cada livro aqui. E aí, aqui vai ser a página da meta de livros que eu quero ler em 2025, então eu tô pensando já em colocar uma meta mínima, porque esse ano eu coloquei uma meta de 20 livros. Cara, eu não cheguei nem na metade das minhas listas que eu fiz 2 listas, eu fiz uma lista de ficção e não ficção. Inclusive vai sair vídeo analisando essas listas que eu fiz e recapitulando, uma retrospectiva pra saber, né, o que aconteceu, se eu consegui bater a meta ou não, e etc. Vai sair aí nas próximas semanas. Mas o que acontece? Eu coloquei metas muito grandes, né, e pô, não cheguei nem perto, então eu vou colocar uma meta bem mínima e tentar deixar bem objetivo, assim. Eu vou colocar só 5 livros para 2025. Livros que eu não quero que o ano passe sem que eu tenha lido eles. E aí eu coloquei esses por enquanto, mas não sei se vai continuar sendo esses, mas foi os que eu pensei por enquanto, assim, que veio na minha cabeça primeiro, dos livros que eu queria muito ler ano que vem. Eu não queria que o ano passasse sem eu ter lido. E aí eu vou deixar, assim, essas estrelinhas em cima para colocar o que eu achei de cada um. E vai ser tipo um álbum de figurinhas aqui. Eu vou deixar o nome do livro aqui, e aí depois eu colo a capa aqui, quando eu terminar de ler ele, e preencho as estrelas. Fofinho, achei fofo. Cara, essa parte aqui me surpreendeu muito, eu fiquei chocada com isso aqui. Esses são os livros não lidos da estante, então são todos os livros que eu não li que estão na minha estante hoje. Olha isso, gente, 171, e tem mais ainda, porque aqui não coube todos, ainda falta bem uns 10 aqui pra colocar. Então são, em média, 80 livros, cara, que eu não li, que estão na minha estante. Isso é absurdo, isso é uma loucura total. Eu não fazia ideia de que eu tinha tantos livros na minha estante que eu não li ainda. E assim, eu tô em choque, eu estou envergonhada, sabe?
porque eu fico comprando livro, sendo que eu tenho tanto livro aí. Então, eu acho que eu vou colocar uma meta pra esse ano de nem comprar livro, viu? De ficar realmente assim, ó, jejum de compra de livro. E vou focar em ler os livros que eu já tenho, porque senão, pô, vai ficar acumulando. Claro que é sempre bom ter livros na sua estante que você não leu, né? Pra você conseguir pegar sempre ali um livro novo quando você quiser. Mas tantos livros assim, 80 livros sem ler, é absurdo, é uma loucura. Então, meu Deus, eu preciso correr para ler esses livros e diminuir essa lista aqui. Eu marquei aqui só para eu ter uma ideia de como ficaria, mas eu não li esses livros, né? E aí eu vou fazer assim. Quando eu ler o livro, eu marco, eu grifo assim com um marcador. E aí vai ser isso, vai ser mais ou menos esse layout. Eu gostei de fazer assim, tipo, desenhar como se fosse uma estante e dentro deixar os livros escritos assim. A folha vai ser maior do caderno, pode ser que caiba todos, mas eu vou ter que fazer um negócio bem mais rentezinho, sei lá, diminuir o título pra caber tudo. Mas eu gostei bastante disso aqui. É muito legal isso aqui pra visualizar os livros que eu tenho na estante e focar em ler eles, porque, meu Deus. E aí nessa próxima página eu achei bem fofinha essa página. É tipo um desenho assim de uma estante com os livros, ao invés de ser uma estante com os nomes, é uma estante com o desenho dos livros. É uma coisa que eu vi todo mundo fazendo em todos os reading journals, é uma página que sempre tem, em todos os diários de leitura, e eu achei super fofinho, muito legal, é bonito, de visualizar também é legal, e é legal ir pintando também. Então aqui eu coloquei essa quantidade de livros que tá desenhada, é a quantidade de livros da meta do ano. Aqui não tem 50 livros, acho que só deu uns 38 aqui, sei lá. Mas eu tava até pensando, viu, em tipo assim, a depender do tanto de livro que eu conseguir desenhar nessa página, vai ser a minha meta do ano, de leituras que eu quero ler. E aí eu vou deixar assim, pra sorte ou acaso decidir, não vou ficar me prendendo a um número fixo, sabe? Um número certinho. E aí, sei lá, gostei dessa ideia, eu acho que eu vou seguir com ela. Aqui eu acho que tem uns 38 livros, e aí aqui, ó, eu vou pintar de acordo com as estrelas que eu dei pro livro. Então vai ficar coloridinho, bonitinho. Eu botei essas cores de marcadores porque são os marcadores que eu tenho, mas não significa que vai ficar assim, foi só pra realmente eu visualizar e ter uma ideia. E aí eu vou escrever o nome do livro dentro, né, desse negócio que representa o livro e depois pintar quando eu completar o livro. Então, assim que eu for completando as leituras, eu vou escrevendo o nome do livro que eu li e pinto de acordo com a estrela que eu dei, com a classificação que eu dei. Aí, essa próxima página aqui é um desafio que eu também vi todo mundo sempre fazendo, esse desafio que eles chamam de desafio A a Z. Eu achei muito legal, acho que vai ser divertido fazer, então eu adotei com esse nome aqui, Desafio do Alfabeto, que eu também vi no Pinterest, essa referência, com esse desenho assim dos livrinhos, achei muito bonitinho. E assim, cara, nesse primeiro diário de leitura que eu tô fazendo, como é o meu primeiro, eu tô copiando bastante coisa e, tipo, algumas coisas eu tenho a ideia minha mesmo, né, que aí eu consigo ser criativa e ter a ideia. Só que como é muita coisa pra desenhar e também a gente tá no final do ano, né, eu não tive tempo, assim, de planejar muito, então eu tô fazendo esse primeiro com bastante referência de outras pessoas, copiando bastante coisa mesmo. E aí depois, com o tempo, quando eu fui me acostumando a fazer esses diários, eu pretendo fazer isso aqui todo ano, porque realmente quando eu vi isso aqui, eu vi no canal da Mari Torres, eu acho, aqui no YouTube, uma brasileira, apareceu pra mim, cara, isso, e eu entrei nesse universo. Eu fiquei apaixonada, eu pensei, gente, por que eu nunca pensei nisso? Porque eu registro minhas leituras e tudo mais sobre, né, minha jornada de leitura, os livros que eu leio, etc, minhas opiniões sobre os livros, eu registro tudo nas redes sociais. Mas o que pode ser melhor do que registrar uma coisa física, né? uma vibe vintage, uma vibe old school, olha só, old school. Eu vi a internet nascer, como é que pode? Eu mesmo chamando de velho aqui. Mas enfim, é a forma como as coisas sempre foram, né? A forma real de você registrar suas leituras. É uma coisa palpável que eu vou escrever, eu vou guardar, vai ficar aqui para posteridade, eu vou sempre pegar e lembrar de como que foi esse ano e ter uma ideia, assim, num objeto só. Então, cara, quando eu vi isso, clicou na minha cabeça e eu fiquei assim, apaixonada por essa ideia, então eu tô muito empolgada, muito empolgada. E aí eu tô vendo muito vídeo, tô vendo muita coisa no Pinterest, colecionando muita referência. E aí nesse primeiro caderno, como eu tô começando agora e eu pretendo fazer isso todo ano, eu vou começar esse então copiando bastante coisa mesmo. E aí nos próximos que eu for tendo a experiência de fazer isso, ver como é que é, ver o que funciona ou não, ver o que funcionou no ano, o que é que eu abandonei, o que é que eu não preenchi, o que é que eu gostei, o que é que eu, a partir disso, tive outras ideias, nos outros eu vou incrementando e vai com certeza vir surgindo
surgindo ideias mais autorais. Mas por enquanto é mais coisas que eu copiei mesmo. E não tenho nenhuma vergonha disso, eu acho que é assim mesmo que funcionam as coisas e tá tudo ótimo. Então, essa página aqui, Desafio do Alfabeto, eu coloquei cada livrinho com uma letra, de A a Z, e aí, de acordo com o livro que eu for lendo, que começar com aquela letra, eu vou escrevendo aqui, preenchendo o livrinho. Aí eu inclusive vou copiar a ideia da Mari Torres, que ela tinha falado que ela não coloca os livros de acordo com o artigo, né? Ela não conta o artigo para decidir a letra de que começa o livro. Eu achei isso legal, porque senão fica um negócio vai ter muita letra O, muita letra A, né? E aí eu grifei aqui, ó, a letra que começa. Então esse aqui, Os Condenados da Terra, aqui eu fiz isso aqui só pra, né, testar. Só pra ver como é que ficaria. Aí ficou muito bonitinho, gostei, vai seguir assim. Aqui em metas literárias, foi uma ideia que eu vi bastante no Pinterest, eu achei muito legal, que é o bingo, eles chamam de book bingo, né? Bingo literário, que é justamente as metas de leitura que você tem no ano. Isso aqui ressoou muito comigo, porque eu sempre tenho metas que eu quero, né? Coisas que eu queria muito que o ano não passasse sem eu ter feito, e coisas que eu já entro no ano pensando, pô, quero ler livros mais assim, mais assado. No balanço de leituras que eu faço no final do ano, eu tenho essa ideia, né? Eu fiz 2 vídeos assim de balanço de leituras do ano 2023 e do primeiro semestre de 2024, estão aqui no canal, se você quiser ver. E aí eu levanto vários dados e vários infográficos para, né, saber ali como é que estão sendo minhas leituras. E às vezes eu fico decepcionada porque não reflete as minhas metas. E aí com essa página aqui eu acho que vai ficar bem claro as minhas metas e eu vou ter vontade de bater as metas, porque de acordo com eu for batendo cada meta do bingo, eu vou preenchendo, pintando cada quadradinho desse. E aí eu achei isso bem legal, eu coloquei algumas metas já aqui de que eu tinha pensado que eu vou deixar em 2025, então ler algum livro de sequência, porque eu nunca leio livro de sequência, eu queria me desafiar a ler livros de sequência, que são livros que tem volume 1, 2 e 3, livro de mais de 500 páginas, autor africano, um livro que eu dei risada lendo, alguma releitura, um livro de não ficção, um livro que eu amei, que eu favoritei, né? Um novo autor, um autor asiático, um livro que me fez chorar, autor latino-americano e um clássico. Então eu deixei esses aqui, pode ser que eu mude, pode ser que eu acrescente alguns, mas eu gostei desses por enquanto, eu acho que tá da hora, eu acho que pode ser que eu mantenha assim. Aí essa página aqui, ela tá bem rente, mas no caderno oficial eu não vou querer fazer assim, eu vou querer colocar um título bonitinho e fazer um pouco mais fora das bordas, assim, que assim eu acho que fica bem sufocante. E provavelmente eu vou fazer essa parte aqui das etiquetas antes, então acho que eu vou fazer essa parte aqui dessas etiquetas que tem a ver com essa planilha antes, numa página antes, como se fosse aqui, né? Fazer uma capa bonitinha e colocar tipo planilha, lidos 2025. E aí aqui eu colocar uma relação explicando as etiquetas e fazer 2 páginas dessa, porque aqui só deu até o livro 31. E pode ser que eu leia mais que isso, né? Então eu vou fazer 2 páginas dessa inteira, então, pra cá, né? Ou pode ser que eu faça alguma coisa assim, pegando uma página dessa e colando aqui, sabe? Pra fazer tipo, quando pega uma página assim e abre, aí você cola e... Enfim, vou ver, depois vou decidir. Mas essa planilha aqui é a planilha com os dados de todos os livros que eu for lendo no ano. Tem aqui o título, o autor, o ano de publicação, quantas páginas, a editora, o país do autor, né? O gênero do livro, no caso o subgênero aqui, e a classificação que eu dei. E aí as etiquetas vai ser o seguinte, é porque não coube outras coisas que eu queria ter colocado aqui, então eu criei etiquetas para coisas que eu vou pintar aqui para também significar outras coisas, que vai ser o seguinte, aqui vai estar cores, né? E aí aqui no ano de publicação eu vou pintar de acordo com a cor do século. Por exemplo, aqui é século 20, então se aqui tivesse, sei lá, verde, eu ia vir aqui e pintar essa caixinha do ano aqui desse verde. Outra etiqueta vai ser se o livro foi de ficção ou não ficção, porque aqui só coube subgênero, né? Eu tentei colocar aqui subgênero, mas o gênero, se é ficção ou não ficção, não deu para colocar aqui, então eu pensei em pegar a cor, por exemplo, esse livro aqui é não ficção, então aqui em gênero, além do subgênero que está escrito aqui, eu vou pintar a caixinha se foi ficção ou não ficção. E aí, se ele é não ficção, eu vou pintar de lilás. E aí, aqui, o gênero do autor, se foi homem ou mulher. E aí, eu vou pintar aqui também de acordo. Se ele é homem, então vai ser o laranja claro. Pintar aqui. Só pra eu ter uma ideia, assim, porque eu gosto de observar se eu tô lendo mais homens ou mulheres e tal. Porque eu gosto, né, de deixar equilibrado entre os dois.
e até, na verdade, ler mais mulheres. Aí, essa aqui eu gostei muito, cara, mas eu tenho que ainda pensar num layout mais bonitinho. Esse aqui eu fiz mais porque eu tive a ideia, eu queria deixar registrado a ideia, né? Mas não quer dizer que vai ficar assim. Só que esse aqui eu gostei, que é países visitados através da leitura. Então eu vou deixar os quadradinhos assim e desenhar a bandeira e pintar a bandeira de acordo com o país que eu for lendo. E aí aqui eu pinto o país no mapa. Eu achei muito fofo isso aqui, cara. Pode ser que se a página do caderno que eu comprei for maior, né, vai ficar maior essa imagem, vai ficar melhor, porque aqui tem uns que ficam muito pequenininhos de pintar. Mas eu pintei aqui só pra ter uma ideia. Isso é muito legal porque eu olho pra isso aqui e fico com vontade de pintar mais países, né? E aí eu acho que isso vai me ajudar a diversificar bastante minhas leituras, não ficar só nos mesmos países. E aí aqui é um que eu gostei muito, cara. Esse aqui eu vi no Pinterest uma ideia de uma menina que fez isso aqui, Books Around Europe. E aí eu pensei que eu gosto muito também de ler sempre livros nacionais e focar nisso, né? Sempre tá prestando atenção em incluir leituras nacionais nas minhas listas mensais. Então eu criei essa página aqui, Books Around Brazil, coloquei o mapa do Brasil e aí eu vou fazer a mesma coisa que eu vou fazer aqui, pintando cada estado do Brasil. Eu acho que isso aqui vai ser muito legal também, porque para eu diversificar os autores dentro do Brasil, né? Não ficar só em autores muito focados em uma região só, que às vezes são regiões, né, que acumulam ali autores e buscar autores de outras regiões para diversificar mais aí minhas leituras. E aí aqui a capa de favoritos de cada mês, que eu não sei se vai ficar assim, eu fiz bem simples mesmo, só para registrar que eu quero ter essa página no meu caderno. E aí vai ser tipo colocando aqui, né, cada livro que foi o meu livro preferido que eu li em cada mês. E eu só vou colar a capa do livro aqui. E aí é isso. Simples. Mas eu acho que vai ficar legal visualizar isso aqui. Aí esses aqui, cara, eu amei essa página aqui, na moral. Ficou muito legal isso aqui. Esse aqui eu criei, tá? Esse aqui eu não vi ninguém fazendo, isso aqui foi uma ideia minha. Porque assim, eu tô muito afim de criar um desafio comigo mesma, de ler um calhamaço todo ano. Porque eu tenho muitos calhamaços aqui, inclusive vou fazer um vídeo sobre isso, sobre os calhamaços que eu tenho aqui. E como tudo na vida, eu preciso criar uma boa estratégia se eu quiser fazer isso acontecer, né? E aí eu tô pensando em pegar um calhamaço pra tentar ler durante o ano. Se eu conseguir ler mais de um calhamaço, show! Mas eu acho muito difícil acontecer, porque cada calhamaço a gente demora muito em cada um, né? A gente fica muito tempo ali naquela leitura e os calhamaços que eu tenho aqui são imensos, né? São calhamaços mesmo, assim, mais de 700 páginas. Então, é difícil. Eu coloquei aqui, ó, mais de 500 páginas pra mim é um calhamaço. Passou de 500 páginas, eu acho que já se enquadra em calhamaço. Mas primeiro eu vou explicar essa página aqui. Esse aqui eu vi essa ideia no Pinterest, achei muito legal isso aqui, esse desenho. E é um desenho que não é difícil de fazer, porque você vai fazendo com a régua mesmo, então ele fica bonitinho assim e não é nada muito complicado. E aí eu criei isso aqui para os clássicos do ano. Então, todos os livros clássicos que eu for lendo no ano, eu vou preenchendo aqui. Coloco o nome e pinto e pronto. Não sei se eu vou pintar com a cor que eu li no mês, pode ser que eu faça isso, viu? Eu acho que eu vou pintar de acordo com o mês. Tudo que tiver assim de preencher com pintar, eu vou sempre seguindo essa lógica, porque tem a etiqueta lá no início, né? É pra isso mesmo. Então, eu vou escrever o livro e pintar com a cor do mês de quando eu li ele. E aqui no calhamaço eu vou colocar a capa do calhamaço que eu escolher aqui, que eu vou escolher ler. Aqui eu escrevo a ficha técnica, que eu vou botar umas linhas aqui para colocar os dados, né? Tipo, ano de publicação, quantas páginas, nananã, e outras coisas, autor, país e etc. E aí esses quadradinhos aqui, eu achei muito legal isso, eu acho que isso vai me dar um gás para ler, vai me motivar muito para ler o livro. E aí eu vou, cada quadradinho é 5 páginas, então a cada 5 páginas que eu for lendo, eu vou preenchendo esses quadradinhos. Como eu vou ler sempre no mínimo umas 10 páginas do livro, então eu vou marcando aqui, a cada vez que eu parar para ler, eu vou marcar 2 quadradinhos. E aí depois eu vou contar, a depender do livro que eu escolher, né, eu vou contar quantas páginas tem, e aí eu vou fazer o cálculo aqui de quantos quadradinhos vai precisar, e aí eu apago os quadradinhos que não vai precisar, que daí fica certinho eu visualizando o tanto de quadradinhos que faltam, né? Eu acho que isso vai me dar um gás muito grande para poder terminar a leitura. Isso aqui, esse caderno, cara, ele é para uma questão de registro, mas também é para uma questão de motivação.
é uma coisa que eu acho que vai me ajudar muito a motivar, porque é uma coisa bonitinha, eu visualizo, e também é uma coisa que vai ser muito gostoso de fazer a manutenção, de abrir, de preencher as coisas, então acho que vai ser top demais. Essa página aqui é a página dos autores favoritos lidos no ano, porque eu sempre gosto de estar lendo autores favoritos meus no ano. Eu sempre acabo lendo algum livro do Saramago, do Gabro, da Lígia, até da Jane Austen também. Todo ano eu acabo lendo um livro do Dostoiévski, do Carl Sagan também, que eu amo esse homem tanto. Do Machado de Assis eu sempre tô lendo algum livro. Da Edith Wharton, ela não tem muitos livros publicados, então acho que isso aqui vai ser mais difícil. E do Goethe também, ele não tem muitos livros, mas são autores que eu sempre sinto vontade de ler. Eu não acho que eu vou conseguir ler todos eles no ano, né? Mas pelo menos alguns, então isso aqui vai ser mais pra eu visualizar mesmo. E quando eu ler algum livro deles, eu coloco aqui a capa, eu colo aqui, isso aqui ficou meio em cima, né? Porque eu não pensei muito, mas aí aqui eu colaria a capa. Então se eu li Saramago, eu colo a capa do livro que eu li aqui dele. E aí vou fazendo, tipo assim, uma relação. Eu não sei também se vai ficar assim. Isso aqui eu imprimi só pra ter uma ideia, mas pode ser que eu coloque outra borda, sei lá, redondo. Não sei o layout ainda, eu vou pensar melhor e decidir, mas por enquanto tá assim. E até que eu achei bonitinho, não vou mentir não. Essa página aqui é o bracket, que é tipo uma batalha de livro. Aqui tem 12, né, espaços para colocar o livro favorito de cada mês. E aí coloco aqui os 2 livros, o livro de janeiro, o livro de fevereiro, e eles duelam entre si, então para ver qual dos 2 eu gostei mais. E aí o que eu gostei mais vem pra cá. E aí desses aqui, que vai ser o dos 2 que eu gostei mais de março e abril, eles 2 duelam pra vir pra cá, né? Qual dos 2 que eu gostei mais vem pra cá. E aí os 3 últimos aqui que eu gostei mais, desses 3 vai sair o melhor livro. Então assim, eu acho um pouco arriscado isso aqui? Acho. Por quê? Porque vai duelar janeiro e fevereiro, mas vai que eu não gosto tanto de nenhum desses 2, né? Aí acaba vindo pra cá um livro que eu nem gostei muito. Mas assim, ao mesmo tempo é uma brincadeira, né? Não é pra ser perfeito, não quer dizer que o livro que vai estar aqui vai ser o top 1 do ano, mas pode ser que seja também. Então eu vou ver como é que vai funcionar isso aqui, pode ser divertido, mas eu achei bonitinho. Vamos fazer esse joguinho aqui, né? E aí vamos lá pro próximo. Esse aqui é a página para eu meio que ter uma noção, traquear o tanto de livros que eu leio de cada gênero literário e de cada gênero do autor, para eu saber quais eu li mais, se foi homem ou mulher, se foi ficção ou não ficção. É mais uma página para visualização mesmo. E aqui dos subgêneros, eu achei muito legal isso aqui, cara, porque aí eu vou ter uma ideia. Isso aqui com certeza romance vai ser o que vai ter mais. Mas eu coloquei esses aqui, pode ser que entre mais aqui, que eu não pensei em outros, mas por enquanto esses são os que geralmente eu leio mais, os gêneros que eu sempre tô lendo. E aí pra eu ter uma ideia, eu acho que vai ser legal isso aqui também, que aí vai ficar a comparação, vai ficar bem visível, né? Aí aqui, Book Gallery, que é aquela página que eu coloco no final do meu post lá, que eu coloco no Instagram, um post de balanço de leituras. A última página daquele post é essa página aqui. Então é tipo uma galeria que vai ser tipo os troféus, né? É como se fosse um Oscar, mas eu não queria colocar Oscar, pode ser que eu coloque também. Pode ser que eu coloque Book Oscar, sei lá. Vou ver depois o nome. Mas, por enquanto, vai ser assim. Eu vou colocar autores favoritos do ano. Pode ser que eu coloque mais, né? Pra, sei lá, se eu ler mais autores favoritos no ano. Porque a ideia não é que seja uma competição, né? Que eu coloque todos os autores favoritos que eu li no ano. Tanto favoritos que eu já sei, que eu já conheço, como favoritos novos que puderem aí surgir. Aqui, maior decepção, o livro que foi a maior decepção, eu vou colocar a capa aqui, né? Eu vou imprimir a capa do livro e vou colar aqui, de acordo aqui, vou colar as fotos dos autores e aqui eu vou colar a capa do livro. Então, o livro que foi a minha maior decepção vai ficar aqui, o livro que foi a minha maior surpresa, o melhor livro, o livro que me fez chorar, o livro que me fez sorrir, e o pior livro. E aí aqui é um que eu também faço nesse meu post de balanço de leituras lá do Instagram, que eu amo isso aqui. Foi uma coisa que eu criei também, não vi em lugar nenhum. Inclusive eu coloquei no Pinterest ideias de linha do tempo de Reading Journal e não apareceu nada. Apareceu alguns assim, mas ele era vertical. E aí eu decidi fazer igual como eu fiz no meu post então. E aí é basicamente uma linha do tempo mesmo, para eu ter uma ideia dos séculos dos livros que eu li. Então eu provavelmente vou usar as mesmas cores que estão aqui, ó, dos séculos. Eu vou pintar esses quadradinhos aqui, ó, essas bolinhas, de acordo com o século. Lá na hora, quando eu for preenchendo, eu não vou preencher de caneta porque
eu vou lendo, né, e vou colocando. Aí eu vou ler outro livro depois que às vezes veio de um século anterior. Daí eu vou apagar e vou colocar o que eu tinha colocado aqui e o novo livro aqui. E assim por diante, sabe? Até no final do ano está tudo encaixado. E talvez eu faça essa linha do tempo se estenda para outra página assim, né? Porque aqui eu nem contei quantos tem, mas 6, 7, 8. Tem 25 bolinhas aqui, então eu vou precisar fazer outra página aqui dessa linha do tempo. E aí eu vou deixar em lápis, sempre colocando em lápis, até o final do ano. Eu vou colocar as capas dos livros com um durexzinho atrás, pra, né, eu poder tirar e colocar em outro lugar. E vou fazendo assim, como se fosse, né, um álbum de figurinhas que eu posso mudar as figurinhas de lugar e ir ajeitando elas com o tempo. Então eu acho que vai ser bem divertido fazer isso aqui. Esse aqui já eu não pensei muito, ainda não pensei como é que eu vou fazer. Eu só sei que eu vou querer ter essas páginas, que é uma página de autores novos, e aí eu não sei como é que eu vou colocar a foto deles, mas vai ser botando a foto dos autores e o nome deles embaixo, de autores novos, né? Autores que eu tô lendo pela primeira vez no ano. É uma coisa que eu gosto muito de fazer também, eu acho que vai ser legal visualizar isso, porque eu gosto sempre de estar lendo autores novos, para justamente me estimular a entrar em novos mundos, ter contato com novas linguagens, né, com novas pessoas. Então acho que vai ser bem legal ter essa página aqui, eu vou querer preencher ela. Eu só não sei como é que eu vou fazer, talvez eu faça aquelas molduras para ir preenchendo, né, porque ver vai me dar vontade de ir preenchendo. Pode ser que isso me motive a ler mais autores novos. E aí aqui em leitura 5 estrelas, vão ser todas as leituras que eu dei 5 estrelas. Pode ser que eu faça essa página numa página assim, com 2, né? Porque eu sempre leio livros muito bons. A maioria dos livros que eu leio no ano são 5 estrelas, então pode ser que eu precise de mais espaço. Mas eu deixei isso aqui porque eu não pensei muito como é que eu vou fazer e por enquanto eu só sei que eu quero ter isso no meu caderno. E aí essa última parte, eu vou querer que a última parte, antes dos meses, seja do mosaico de livros lidos no ano. Que eu acho que vai ser bem legal colocar a capa de todos os livros que eu li no ano, independente de classificação, independente de tudo, só para eu ter um mosaico com todas as imagens das capas, só para eu ter visualizado isso em algum lugar. E aí depois a gente vem para o diário. Então agora que é o diário de leitura, todas essas partes de antes foi só pra questão de registro e todas essas outras coisas divertidinhas. Como o caderno que eu comprei é bem grosso, vem muitas páginas, eu acho que vai ser legal fazer isso, ter o máximo de coisas possíveis aqui antes, porque eu vou usar muitas páginas, né? E eu não quero usar o mesmo caderno para anos diferentes. Eu quero que cada caderno que eu comprar seja um ano. Sei lá, eu não vou querer misturar as coisas, sabe? Então eu vou tentar usar o máximo de páginas possíveis. E pensando nisso de usar o máximo de páginas possíveis, o que é que eu pensei aqui? É uma coisa que eu não vi ninguém fazendo, mas é uma coisa que veio logo na minha cabeça porque fez muito sentido, que é a questão das resenhas. Cada parte aqui começa com a capa de janeiro, que não vai ser assim, né, gente? Isso aqui tá péssimo, tá horrível. Eu rabisquei qualquer coisa aqui só pra eu ter isso aqui e saber que eu vou querer ter essa página, né? Todos esses desenhos, essas coisas que tá aqui, não quer dizer que vai ficar assim. Inclusive, eu acho que eu tô fazendo esse vídeo justamente pra ter essa imagem, porque eu quero ver depois como é que vai ficar o caderno original e ver as diferenças. Eu vou fazer um vídeo assim, depois quando eu montar, eu acho que eu vou fazer um vídeo montando, fazer um time-lapse montando, e vou também fazer um vídeo depois mostrando como é que o caderno ficou, e aí vocês vão poder comparar, e eu também vou poder comparar e ver o quanto que ficou diferente um do outro. Mas enfim, nessa primeira parte, na capa de cada mês, vai ter um desenho aqui representando o mês, né, com a sigla do mês. E aí aqui vai ficar uma parte tipo de infográfico e dados, assim, dados gerais do mês. Então, quantos livros eu li naquele mês, quantas páginas, quais foram os gêneros e outras coisas aqui que eu ainda não pensei. Ou pode ser até os livros que eu li, né, a capa dos livros com a classificação. Pode ser alguma coisa assim. Ou aqui, né, nesse espaço. Eu não pensei ainda. Por enquanto, eu só pensei que eu quero que tenha um calendário, que é uma coisa que eu vi também muita gente fazendo. Eu achei muito massa isso, porque essa questão do calendário é legal porque é para você ir marcando os dias quando você começou e terminou aquela leitura. E isso para mim aqui é fantástico, porque eu queria fazer isso. Eu tava pensando numa forma... No início, quando eu comecei a ler, eu lembro que eu anotava no meu calendário do celular. Eu ia lá no calendário e aí anotava lá como um comentário em cada dia. Tipo, comecei a leitura tal, terminei a leitura tal. Porque eu acho legal ter esse dado, ter essa informação visualizada em algum lugar de quando você começou e terminou aquela leitura, porque a gente perde a noção, né? E às vezes você fica muito tempo na leitura ou fica pouco tempo, eu acho legal ver e saber disso. Então, isso aqui funciona assim, por exemplo, eu comecei aqui um livro dia 1º, né? Aí, aqui embaixo vai ter as etiquetas. Cada cor do marcador que eu for usar para marcar aqui vai ser um livro. Então, marcador tal, livro tal. E aí eu venho aqui e marco quando eu comecei. Então, eu faço um traço aqui.
Aí aqui, quando eu ler também, eu faço o traço. Aí eu vou fazendo o traço e termino de fazer o traço no dia que eu terminei de ler o livro. Então, eu vou fazendo aqui, ó, o traço desse livro. Aí se eu estiver lendo outro livro ao mesmo tempo, eu faço um traço abaixo do outro livro que eu estiver lendo e coloco a cor do traço aqui, identificando aquele segundo livro. E vou fazendo assim, entendeu? Então, por exemplo, o primeiro livro eu tô lendo aqui desde o dia 1º até o dia 11. Então eu marco aqui, ó. E aqui acaba. Então eu sei que eu li esse livro durante esses dias. E aí o segundo, se eu comecei a ler no dia 2, aí ele vem até aqui, mas eu fui com ele até não sei onde. Então é mais ou menos assim, e eu amei isso, eu acho que vai ficar da hora ver né, esse registro. E aí aqui eu não desenhei mais nada, mas eu vou explicar para vocês o que vai acontecer aqui nas resenhas. Eu achei muito legal fazer a resenha do livro numa página só, tipo, cada página fazer meio que um resumo do livro, né? Colocar a foto aqui, a capa do livro, colocar a ficha técnica, colocar a citação favorita e aqui um breve resumo do que eu achei do livro. Eu achei legal essa ideia, eu acho que eu vou seguir assim, em cada página um livro. Mas além disso, eu vou também usar como um diário. Então eu vou realmente usar como um diário e cada página eu coloco um número que vai ser o dia do mês. E aí, tipo, janeiro, e aí coloco o número 1 para ser o dia 1º. E eu vou querer usar essas páginas como literalmente um diário, porque eu sempre amei ter diários. Inclusive, por isso que eu fiquei tão empolgada com essa ideia, porque eu sempre amei ter diários quando era criança. Eu gostava de comprar diários e escrever todo dia ali algum pensamento meu, alguma coisa. Então eu vou querer fazer assim também, uma coisa contínua. Além, no final, né, quando eu terminar o livro, eu faço essa página com a ficha técnica, a citação favorita, a capa do livro e o resumo, mas antes, durante, não. Então se eu comecei o livro dia 1º, aí eu vou colocar janeiro, dia 1º. Aí se eu tiver alguma coisa para falar sobre o livro, eu vou escrevendo aqui, entendeu? Escrevi aqui, veio até aqui, eu faço a linha e aí dia 2 eu começo aqui, janeiro dia 2. Aí eu começo, li tal livro hoje, nananã. Ou se eu estiver lendo 2 ao mesmo tempo, eu vou escrevendo sobre os 2. Então vai ser mais para eu registrar meus pensamentos mesmo, sobre leitura, né? Tudo que tiver a ver com leitura, tudo que tiver a ver com aquele momento ali que eu tô passando lendo aquele livro, eu vou registrando como um diário mesmo. Então eu vou escrevendo, e aí eu vou escrevendo durante o mês todo de janeiro, identificando em cada página, em cada trecho ali que eu escrevi, eu vou identificando o dia, né, que eu escrevi aquilo para eu saber. E aí no final, por exemplo, eu tô aqui escrevendo e tal, aí eu terminei o livro aqui, no dia 15 eu terminei o livro. Aí, aqui no dia 15, eu escrevo a última parte da minha experiência aqui, né? A última parte da minha experiência lendo aquele livro, meus pensamentos. E aí aqui eu faço essa página do resumo da ficha técnica desse livro aqui, resumindo tudo. E aí eu vou ter tanto esse resumo com a ficha técnica bonitinho, quanto também o registro de como foram os meus dias, cada dia lendo aquele livro. Então eu acho que isso vai enriquecer muito o meu diário. Vai ser muito legal depois eu pegar isso para ler, porque eu acho que o mais legal do diário é você ter um registro ali, né, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das coisas que você leu, que te despertaram certas coisas, e eu vou querer ter esses detalhes, eu quero ter esse registro. Eu acho que vai ser muito legal separar um momento, assim, depois que eu ler mesmo, né, depois que eu ler o livro, eu ir lá, abrir meu diário e preencher as coisas ali do início, mas também escrever alguma coisa aqui de acordo com o que eu pensei, porque eu sou uma pessoa também muito esquecida, né? Se eu não escrever na hora, se eu não colocar ali, depois para eu lembrar fica difícil. Então isso vai me ajudar também para lá no final, quando eu terminar o livro, eu saber mais ou menos o que escrever no resumo, porque eu vou ter ali os vários dias de acordo com vários pensamentos, sentimentos e impressões e coisas que me chamou a atenção e que eu gostei. E aí eu releio, relembro e escrevo aqui o resumo e vai ser muito mais fácil para mim e eu vou amar ter esse registro até para depois, né? Quando eu quiser revisitar aquele livro, quiser até reler o livro, eu ter essa comparação de como que foi minha primeira vez lendo, minha segunda vez, como que foi minhas impressões do livro, etc. Então acho que vai ser muito top isso, eu tô muito animada, cara. Gente, eu tô muito animada para fazer isso, de verdade, eu não vejo a hora do meu caderno chegar. Eu tô, assim, muito feliz de ter encontrado esse novo hobby, eu acho que vai ser o hobby da minha vida e eu me sinto completa com esse hobby, sabe? Eu acho que era isso que tava faltando na minha vida literária, na minha experiência como leitora, era isso que tava faltando e eu não vejo a hora, cara, de entrar na livraria gigante, comprar todo tipo de material que eu vi pela frente e colagens, e, enfim, criar, né? Ser criativa, pensar em coisas, explorar esse mundo. Então, assim, é isso, gente, esse foi o meu tour pelo meu planejamento, né? Nem pelo meu
caderno, é só pelo planejamento, mas eu já queria apresentar pra vocês isso e falar sobre essa minha nova obsessão, porque eu estou obcecada, estou muito feliz e animada com isso. E é isso, eu queria compartilhar com vocês, então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que se você se interessa, isso tenha te inspirado de alguma forma, né, no seu próprio caderno aí que você vai criar. E é isso, me conta aqui embaixo algumas outras ideias e me fala sobre a sua experiência também. E se você ainda não começou, comece, eu acho que vai ser muito legal. E é isso, gente. Fico por aqui, um beijo, tchau!